Olá, o AL Notícias está no ar. Deputados participam de audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande para debater o aumento nas contas de energia elétrica. Presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correa afirmou durante o evento que o Parlamento Estadual vai somar esforços aos municípios atendidos pela Energisa para que os direitos dos consumidores sejam garantidos. Além da audiência pública marcada para o próximo dia 12 na Casa de Leis, uma reunião com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica já está marcada para o dia 14 de março. Nós vamos estar fazendo as nossas reuniões técnicas para que a gente possa estar discutindo e possibilitando rever alguma coisa que foi feito errado, mas em especial verificar se houve algum problema maior do que só o calor. Até agora a explicação é que foi São Pedro. Então vamos ver se foi só São Pedro mesmo ou se teve a mão de outras pessoas no meio. Proponente da audiência pública, Valdir Gomes valorizou a atitude dos parlamentares estaduais. Eu acredito que nós vamos unir força, entendeu? Até para chegar ao governo, aos limites, porque nós sabemos que é uma concessão via governo. Mas concessão essa em outra cidade, em outro estado, existe mais de uma concessionária trabalhando. Acontece que ficou soberano aqui. Com soberania não tem concorrência. E aí eles cobram o que quer. Mais de 200 vereadores de 54 municípios de Mato Grosso do Sul e representantes de movimentos ligados à defesa dos consumidores lotaram o plenário da Câmara. Para Vinícius Leite, idealizador do movimento popular Energia Cara Não, a casa cheia deixa evidente a dimensão da indignação dos consumidores. Para o empresário, a reunião de esforços é fundamental para chegar a uma solução. Nós vamos reunir o maior número de assinaturas possíveis para que a gente possa levar a ANEEL essas reivindicações. Outros estados já estão copiando o nosso movimento para que tenham os consumidores também seus direitos defendidos. Em defesa, o diretor técnico comercial da Energisa afirma que o aumento das contas de luz se deve basicamente à elevação da temperatura. No Mato Grosso do Sul, no mês de dezembro, nós tivemos 13 picos ou 13 dias de recorde no consumo de energia elétrica aqui no nosso estado. Foram 23 dias com temperaturas acima de 26 graus, o que foi inédito para a gente. Então tudo isso faz com que os nossos equipamentos de refrigeração, sejam eles ar-condicionado, geladeira e freezer, acabem sendo os grandes vilões pelo nosso consumo de energia. Os primeiros pareceres do ano foram lidos na sessão desta quarta-feira da CCJR. Além dos pareceres, mais 4 projetos foram distribuídos entre os membros. Na segunda reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa de Leis, 4 projetos foram distribuídos. Os parlamentares emitiram parecer sobre 9 projetos, sendo que em 4 deles houve pedido de vista. Essa foi a primeira sessão da nova legislatura em que os parlamentares que compõem a CCJR deliberaram sobre vetos. O veto é um ato em que o Executivo recusa a aprovação de uma proposta legislativa. Ele ocorre sob 2 formas: o veto total, em que o chefe do governo decide pela recusa de todo o projeto, e o veto parcial, em que o governador decide recusar apenas trechos da proposição encaminhada. É a CCJR que emite parecer sobre as razões apresentadas pelo Executivo para a rejeição das matérias. A decisão fica a cargo do plenário e só a maioria absoluta, ou seja, 13 deputados, podem decidir derrubar o veto. O projeto prevê a capacitação de servidores de órgãos públicos estaduais para aprimorar o atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A matéria apresentada pelo parlamentar vem ao encontro de uma série de pedidos da comunidade surda do estado, que relatou dificuldades na comunicação com os servidores públicos. Nós tivemos casos de pessoas surdas que foram presas, acusadas de estupro, de abuso sexual. E essas pessoas tiveram muita dificuldade de se comunicar na delegacia, porque não havia um intérprete de Libras. Um deficiente auditivo que chega a um hospital, a um centro de saúde, para ele se consultar, para ele receber um atendimento médico, ele precisa ter um intérprete de Libras para poder ajudar na comunicação, né, com o médico, com o atendente. Então nós estamos apresentando um projeto de lei que prevê
a presença do profissional intérprete de Libras nos hospitais, nas delegacias de polícia, nas escolas, para o atendimento às pessoas surdas. Para o deputado, a proposta não deve acarretar um alto custo para o governo e ainda vai possibilitar a inclusão das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. E esse projeto de lei nosso, ele também dá alternativa para o governo fazer esse atendimento ou com uma pessoa, né, de forma presencial ali nesses órgãos, ou através de um centro em que faça tipo uma teleconferência. E esse intérprete de Libras, ele pode atender inclusive em todo o estado, né? Através então desse sistema online. E aí não precisa de contratar muitos intérpretes para esse serviço, que normalmente o governo alega falta de recursos, né? Se ele tiver 2, 3 intérpretes numa central que possa se comunicar através de teleconferência, ele vai atender, né? Hospitais, postos de saúde, delegacias. O fechamento de escolas públicas estaduais e a menor autonomia dos diretores foram temas discutidos pelo deputado Pedro Kemp durante o grande expediente. O deputado Pedro Kemp, do PT, usou a tribuna para pedir explicações do governo do estado sobre o fechamento de escolas, além de questionar a falta de autonomia dos diretores na gestão escolar. A Secretaria de Educação, ela fechou 4 escolas em Campo Grande, ela está exigindo a abertura de sala de aula com um número mínimo de alunos. Nós tivemos escolas que não puderam abrir sala de aula porque não atingiram o número mínimo, então ficaram alunos de fora, né, sem matrícula. E também os diretores das escolas, eles perderam autonomia para convocar professores temporários e perderam autonomia também sobre a cantina da escola. A cantina da escola sempre ela foi uma fonte de renda. O diretor, através da APM, ele licitava a cantina, aquela pessoa que ganhava a licitação, ela pagava um aluguel para a escola, né? E esse dinheiro que ficava na APM, ele era utilizado para pequenos reparos. O líder do governo, deputado Barbosinha, defendeu a medida do executivo em relação à administração da cantina, que prevê contratação por meio de licitação. Ele explicou ainda que, apesar do fechamento de algumas escolas, nenhum aluno ficou fora da sala de aula. O que houve foi remanejamento. Em escolas deficitárias, escolas com 29% da sua capacidade ocupada e 71% ociosa, evidente que o momento que nós vivemos não permite desperdício de recurso público, e não apenas em Campo Grande, mas em outros municípios do estado, está havendo a otimização dos espaços. Evidente que se chegar a informação detalhada de que algum aluno esteja fora de sala de aula, é obrigação da Secretaria de Educação e todos nós resolver esse problema. Agora, a informação que nós temos é de que nenhum aluno está fora da sala de aula. Ainda no grande expediente, o deputado Marçal Filho cobrou a conclusão das obras de duplicação da BR-163. Desde 2014, sob responsabilidade da CCR-MS Via, as obras deveriam terminar ainda este ano. O deputado Marçal Filho, do PSDB, quer maior rapidez nas obras da BR-163. O contrato do governo federal prevê a duplicação de 798 quilômetros, mas em quase 5 anos, apenas 150 quilômetros foram concluídos. É a rodovia mais importante do nosso estado, a BR-163, e tudo aquilo que foi pactuado, combinado em contrato, tudo não digo, mas a maioria, o mais importante, não foi feito. Impossível chegar-se até outubro com mais de 800 quilômetros duplicados. Esse era o principal ponto. Além de readequações viárias, como viadutos, passarelas, que teriam que ser feitas em vários pontos do estado que não foram realizados. O parlamentar falou da importância da união de esforços entre deputados estaduais, federais e senadores de Mato Grosso do Sul para cobrar da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, o cumprimento do contrato. Já que trata-se de uma concessão, eles podem, junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fazer com que, o que eu sugeri aqui, precisa ser modificada a lei de regulamentações no nosso país. Das agências, elas não têm estrutura suficiente para fiscalizar, elas não têm a independência e autonomia que a gente esperava quando a gente votou a criação dessas agências. Então, acho que todo esse debate tem que ser feito
porque ao final e ao cabo a rodovia continua sendo pública, pertence ao governo federal, portanto cabe ao governo federal fiscalizar, cobrar e não deixar a situação perdurar da forma como está. 6 frentes parlamentares foram instituídas e mais uma foi proposta pelos deputados. As frentes parlamentares são importantes ferramentas de discussão e participação popular na busca por solução de problemas. As frentes parlamentares na Assembleia Legislativa são uma espécie de bloco de deputados reunidos para defender e conduzir debates em torno de um tema específico. Na Casa, é comum que audiências públicas e reuniões conduzidas por essas frentes resultem em importantes projetos de lei. A formação das frentes acontece sem distinção de siglas partidárias e essa variedade de ideias, na visão do deputado Renato Câmara, do MDB, que participa de 3 frentes, contribui para o bom debate. As frentes parlamentares são um instrumento importante de diálogo e de debate da Assembleia Legislativa com a comunidade organizada. Então, na legislatura passada, nós criamos 4 frentes parlamentares, dando início, então, a vários debates e aproximou a comunidade da Assembleia Legislativa. Esse ano, vários deputados estão adotando essa sistemática da frente parlamentar para poder ampliar o debate e também ter uma presença mais efetiva da Assembleia Legislativa na comunidade e nos problemas da nossa sociedade. 6 frentes estão oficialmente instituídas na Assembleia Sul-Mato-Grossense. São elas: Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental, para a Regularização Fundiária, em defesa dos direitos da pessoa idosa, em defesa da assistência social, em defesa dos direitos da mulher e em defesa da criança e do adolescente. As 2 últimas terão como membro o deputado Marçal Filho, do PSDB, que foi o responsável por propor essas frentes. Eu acredito que as frentes parlamentares elas podem debater soluções, elas podem debater todas as questões que envolvem isso, no sentido não só de apresentação de proposições, de projeto de lei, que, como eu disse, as leis já são gravosas, devem ser ainda mais contundentes ainda no sentido de coibir isso, mas acima disso tem a questão cultural. Na sessão de quinta-feira, mais uma foi sugerida, a Frente Parlamentar da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A proposta é do deputado Pedro Kemp e deverá ser votada pelos parlamentares na próxima sessão. Essa frente ela é importante para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, que as leis sejam efetivamente cumpridas. O Assembleia Notícias termina agora. Continue com a gente no canal 9 da NET ou nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.